que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora. Meio Campo FI. Hora certa. 8h33. Alô, você que está ligado aqui na Rádio Futebol Interior. A partir de agora, Meio Campo FI especial a respeito da segunda Taça do Povo Futebol Feminino. Estamos recebendo aqui pessoas importantes do futebol feminino de Campinas e toda a região. Importante, fundamental este apoio, fundamental esse espaço e, é claro, a participação também, evidentemente, das equipes da região de Campinas. Será um sucesso. Se foi um sucesso a primeira edição, certamente esta segunda edição será um sucesso. Já está, inclusive, já está, o que é fundamental. Estamos, portanto, no ar com o Meio Campo FI, falando hoje sobre a segunda Taça do Povo Futebol Feminino, com a marca publicitária de Transite Proteção Veicular. Transite Brasil, Proteção Veicular. Quer mais informações? Faça sua cotação, meu amigo. Você só tem benefícios. Só benefícios. 19 99 676 54 14. E você estará falando com o Inácio Rodrigues, que aliás está aqui ao nosso lado. Ele que é representante dessa grande empresa nacional, que é a Transite Brasil Proteção Veicular, presidente do Siditax. E mais, o Inácio foi iluminado como sempre. Ele criou uma situação em Campinas que favorece demais, assim, em termos de benefício, de facilidade, de situação para o taxista, que é ligado justamente à classe. A casa do taxista. O que é a casa do taxista? É um posto de combustível. Na Barão de Itapura, uma quadra antes de você chegar no balão da Miami. Para resumir bem, em termos de você fechando os olhos, como você chega até lá. A gente vai falar sobre esse projeto que é maior sucesso. E mais, você também tem condição de abastecer com qualidade. Mas, Marcondes, só taxista? Não. Né? Não. Você que não é, também tem liberdade total. Tá bom? Aliás, o Inácio Rodrigues, já agradecendo, dando os parabéns pro Inácio, ele é o patrono da competição, foi na primeira edição, entrou na veia dele, entrou no coração dele, e é também dessa segunda edição, e parabéns, porque abraçar uma causa social, porque quando eu falo de futebol feminino, eu falo de ação social, e você trabalha com uma ação social, você está de parabéns, e vamos falar muito sobre isso. Também está aqui o Cidinho, que é o coordenador técnico. Chaveamento, como vai acontecer o campeonato, quem pega quem, quantos jogos para você chegar na final, onde será a competição, que horas, cada jogo. O pessoal vai tudo ficará sabendo, essa galera toda com o Cidinho que está aqui ao nosso lado. E se dá tempo ainda para a inscrição. E quando começará
a Taça do Povo Futebol Feminino transite aqui na cidade de Campinas. E mais, a gente vai falar sobre a arbitragem, que é fundamental, sobre a qualidade de campo, que é fundamental, toda a estrutura que o Inácio Rodrigues abraçou, está oferecendo e proporcionando, oferecendo tempo, todo o carinho e proporcionando essa alegria para as meninas. Inácio, muito prazer e bom tê-lo aqui conosco, recebendo você aqui em nossa casa, e é uma iniciativa extremamente importante para o futebol feminino, para as meninas de Campinas e toda a região, esta oportunidade que você está proporcionando, que é essa ação social. Repito, o que você está realizando é uma ação social, isso é fundamental. Boa noite, Inácio, tudo bem? Boa noite, meu querido, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a esse apoio enorme, né, que o Futebol Interior FI está apoiando o futebol feminino. É isso que a gente precisa, de apoio, para que o futebol feminino, a cada dia, ele venha crescer, não só na cidade de Campinas, mas todo o interior. E por isso que a gente está aí com esse projeto lindo. É o segundo ano que a gente vem fazendo essa grande festa da Taça do Povo. E não é fácil, né, Inácio? Abraçar uma causa que poucos abraçam e você toma a frente. Não, eu vou abraçar porque tocou meu coração e eu quero fazer isso porque eu vou buscar os meus parceiros. Aí vai o network, vai o conhecimento, além, evidentemente, do coração, além da solidariedade nessa situação toda, do auxílio. Você vai buscar os seus parceiros para justamente realizar este grande sonho que você está realizando, não só das meninas, mas também um sonho seu, né, Inácio? Sim, eu não posso deixar de falar aqui, principalmente dos parceiros que colaboram com a gente, né? Fundamentais. Né? Eu tenho aqui a Transite, que é um dos principais, né? Eu tenho aqui o pessoal do Bar da Esquina, que é aqui próximo da gente, um restaurante, um Bar da Esquina que também apoia a gente. Um almoço maravilhoso. Uma delícia. Nós temos aí a Magnífica Costela, que também apoia a gente. Colégio Trianon, que eu acho que hoje a gente tem que trazer uma oportunidade para essas jogadoras novas que estão chegando, algumas profissões que dê tempo para elas trabalharem, no dia de semana e jogar o seu futebol aos finais de semana, para que ela não fique presa ao emprego. Então a ideia é que também a gente dê a oportunidade, né, também profissional, para essas jogadoras de futebol que estão chegando aí. E vou falar mais para você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Futebol Interior. O Inácio já abraçou esse projeto por algumas equipes aqui de Campinas. Tem atletas que começou por esse rapaz fantástico, esse homem maravilhoso que é o Inácio, que é um ser humano espetacular, que está hoje na seleção brasileira, que está hoje no Flamengo. Na verdade, só para corrigir, não começou comigo não, tá? Começou... Mas passou pelo teu projeto. Não. Isso veio depois. Depois. Começou com o nosso querido Lamparina, que tem uma história tremenda do futebol feminino aqui na cidade de Campinas, junto com a Biril. Técnico e presidente do Esporte Clube União São José. Isso. Junto com a Biril. O pessoal que está nesse futebol feminino há muitos anos, né? Eu acho que é um dos primeiros clubes aí de futebol feminino que tem história na cidade de Campinas. Então começou lá com o Lamparina, acho que todo mundo conhece ele. Falou de futebol feminino, é o Lamparina, ou não é o Cidinho? Cidinho, tudo bem com você? Boa noite. Prazer em conhecê-lo. Muito famoso. O Inácio fala de você todos os dias, a todo momento. Já conversamos por telefone. Não tínhamos o prazer de estar pessoalmente juntos. Prazer. Eu fico muito orgulhoso e feliz quando eu vejo pessoas que dedicam tempo do dia, que é muito valioso hoje, para causas sociais, como é justamente o futebol feminino. O Inácio dedica o tempo dele, poderia estar em casa com a família, está aqui conosco. Você poderia estar em casa com a família, está aqui conosco também. Você que vai coordenar toda a Taça do Povo, futebol feminino, né, da Transite, que começa em fevereiro. Opa, boa noite, Marcondes, boa noite a todos os internautas, né? Inácio é uma pessoa boníssima. E eu que estou muito feliz de estar aqui na sua frente, de conhecer pessoalmente o Roberto Marcondes. A gente, que é lógico, você entra na casa de todo mundo pelo rádio, pela televisão, então eu tinha curiosidade de saber
como que era o Roberto Marcondes, pessoalmente. Fico muito feliz, uma pessoa que sabe tudo no jornalismo em Campinas, sabe, principalmente do esporte, tá? Então eu estou muito contente mesmo de estar aqui, batendo um papo com você e falando um pouco do futebol feminino, que vai acontecer agora em fevereiro, né? É um marco, né? É a segunda edição, né? A primeira edição no ano passado começou assim meio atropelado, mas do meio para o fim ficou 0 bala. Normal isso também, né? Isso. Por ser primeira edição. Por ser primeira edição e estava tudo certo. Mas foi uma grande tanto é que foi uma grande competição que estamos na segunda edição. Na segunda edição. Né? Então, realmente, o Inácio veio para agregar. Realmente, na cidade de Campinas, precisava de uma pessoa como ele que abraçasse, porque o futebol feminino é muito grande. Tá? Então, é muito difícil para uma pessoa, tem que ser muito profissional, tem que oferecer o que ele está oferecendo para poder, né, ter essa segunda edição muito bacana. E vocês aí apoiando a gente. Estamos juntos e vamos transmitir, inclusive, os jogos da Taça do Povo Futebol Feminino. Inácio, essa deixa aqui do Cidinho foi feliz demais, né? Como sempre, né? O futebol feminino é muito grande, enorme. Aí vai aquela frase, né? Muito grande, com pequenos investimentos, com poucas pessoas interessadas no auxílio a essa categoria, não é, Inácio? Sim. Cara, eu estou muito feliz, né, de estar participando de tudo isso. Como é que eu cheguei nisso, Roberto? Como é que tocou seu coração? Cara, eu conheci o Lamparina, né, na questão política, né? Mas ele veio pedir ajuda, né, para que a gente possa ajudar essas meninas e tal. E eu comecei a ajudar devagarzinho, participei de um jogo, conheci as meninas do futebol, a Biril, Lamparina, enfim, e acabou me apaixonando para mim tentar ajudar de uma melhor maneira possível. Sim. Por isso que hoje a Taça do Povo a gente fala que é um projeto social. A gente quer trazer empresas que apoiam o futebol feminino e ajude ao futebol feminino a ter a condição dessas meninas estarem em campo. Porque a dificuldade hoje dessas meninas estarem em campo hoje é difícil. Porque umas têm que trabalhar, algumas são mães também, têm dificuldade de parar para jogar o futebol. E o sonho delas é jogar futebol. Então, se a gente tiver pequenas empresas, não precisa ser grandes empresas, é pequenas empresas que contribuem o mínimo, né, com o futebol feminino e ajude a alavancar esse futebol feminino que a Copa do Mundo vai estar aí em 2027. Exatamente, somos 7. Por exemplo, no União São José hoje tem algumas meninas de 14 anos, 12 anos, 11 anos, 15 anos, que podem estar na Copa do Mundo. Exatamente. Então, é importante a gente fazer esse trabalho social. Então, eu quero agradecer mais uma vez o apoio do FI, do Futebol Interior, e está deixando a gente fazer esse trabalho aqui, né? Mostrar para quem nos estiver assistindo, se tiver alguma empresa que queiram adotar um time do futebol feminino, isso aí. Adote, ajude ali na questão de transporte, na questão de alimentação. Uma chuteira. Né? É muito importante. Tem muita gente do futebol feminino querendo jogar bola, mas não tem condição porque o trabalho também não deixa. E aí as oportunidades estão aí. Vou dar um exemplo. Colégio Trianon. Lá tem curso técnico de enfermagem. Tem bolsa para as meninas do futebol feminino. É verdade? É verdade. Então, claro que é verdade, mas assim, agora eu fiquei impressionado porque abraçou a causa. Abraçou a causa. Isso. Por quê? Quando a pessoa se forma em enfermagem, ela tem uma profissão. Então ela escolhe o horário de trabalho dela. E ela vai ter tempo para jogar o seu futebol. Sim. Aos finais de semana. Então a gente precisa de empresas que realmente abracem o futebol feminino e façam como o Colégio Trianon está fazendo. Olha, eu vou dar uma bolsa para ela, 70%, 50%, e aí depende ali da conversa. Mas é isso que a gente quer, que as empresas aqui de Campinas, da região, abracem o futebol feminino. Nós somos tão grandes, né? Como disse o Cidinho, é gigante o nosso universo, né? O nosso cenário campineiro e regional, que aliás a Taça do Povo não é um campeonato de Campinas, é um campeonato regional. Que aliás vem times da região, não, Cidinho? Isso, tem uma equipe de Paulínia, né, que é a Vamp, que já participou aqui conosco, né, na primeira edição, gostou, fez um bom trabalho, divulgou na cidade.
E estão fazendo uma seleção para poder participar, que eles legal. gostaram tanto que falaram, não, vamos fazer uma seleção. Então já não é mais um time, praticamente já é uma seleção. E isso engloba a qualidade, isso sobe a qualidade do campeonato. Aí vem uma equipe de Leme. De Leme lá, essa equipe, o patrono da equipe lá, ele faz o futebol paulista do interior, que é o Somário. E ele também tem a qualidade olha a qualidade do campeonato, hein? Olha a qualidade. Tem a equipe americana, que é o Lions, né? Que já participou, está vindo agora muito forte. Não veio na primeira taça do povo, porque eles estavam em outros compromissos, Campeonato Paulista, todo naquela região, mas se comprometeram já o ano passado, falou, ó, se o próximo ano tiver, nós vamos participar. Eles estão aí no campeonato. E tem as de Campinas, praticamente, que são todas as seleções. Todas as equipes que são de Campinas... Você lembra de cabeça? Eu vou te botar em situação difícil? Ou você vai ver? Você está jovem, está tranquilo? Não está tranquilo. Na minha cabeça não... Mas se falhar, a gente recorre aqui um pouquinho, quem está aqui, né? Nós temos aí a última... Hoje nós temos 12 equipes, hoje. Que dá tempo ainda para inscrição. Dá tempo ainda de fazer inscrição. Dá tempo. A gente já passou o telefone do Cidinho aqui para ligar. Vamos trabalhar com 12 já estão inscritas, né? 12 estão confirmadas. E já dá um Vamos fazer um desafio aqui de 20, ô Inácio? Será que nós vamos fazer aqui? O futebol feminino é muito difícil de conseguir. Cidinho tem experiência nisso, mas é muito difícil, sabe? Mas nós temos aí a confirmação da equipe do Atlético São Marcos, que foi a última campeã. Tá. Foram muito bem a equipe do São Marcos, o Atlético São Marcos. Nós temos aí o pilar do Cafezinho, né? O Cafezinho sempre está disputando os grandes campeonatos aqui. Meninas do Parque, do seu Zé Eustáquio. Essa daí, se tem uma pessoa que batalha muito com o futebol feminino e das crianças, ele chama José Eustáquio, sabe? Chama Meninas do Parque. Não podemos esquecer jamais isso aí, nós temos que levantar o chapéu para ele, que é o Lamparina, que é o União São José, que o Lamparina falou futebol feminino em Campinas, se fala assim, Lamparina e Maguila. Maguila deixou e que inclusive o Lamparina estará comandando uma peneira agora no próximo dia 18, que é domingo, às 9 horas da manhã, no campo de São José. Isso. Certo? Certo. Para você ver. Idade liberada, né? Idade liberada. Para você ver a importância. Tem até peneira para participar do campeonato. Aí nós temos aí também o futebol Campinas, né? Que vira e mexe, está batendo nas traves, sempre está disputando o campeonato. Tem uma equipe nova, né? Que chama Azulão. Né? Muito boa equipe lá do Deno, que é um presidente que muito dedicado. Você tem uma pessoa que gosta de futebol, tá ali. Tem o Deno. Aí nós temos o Atlético Campinas, eu já falei, o São José, Você falou já 12. Já fomos nos 12. Já fomos nos 12. Já fomos ali. Tem todas essas equipes aí. Tem a Damas da Bola, né? A Damas da Bola, pelo amor de Deus. Isso eu não posso cometer uma indelicadeza nunca, que é a Damas da Bola, que é o da Marcinha, né? A Marcinha, quando tiver um tempo, quando a gente puder até trazer ela aqui, sim. Porque ela é uma das atletas mais antigas em atividade. A ideia nossa, com o projeto, antes de começar o campeonato, vai ser dia 1º de fevereiro começa. Exatamente. Primeira. Antes da primeira rodada, trazer as representantes das equipes e fazer o programa aqui. Sim. Para pré-competição e depois para pós-competição, com troféu e tudo aqui com a gente. Inclusive, daria até para o Atlético trazer aqui, se caso eles aceitarem, né, o troféu que eles ganharam o ano passado. Sim, a exibição do troféu de hoje em dia, que é o objetivo. O objetivo do campeonato é a integração. Depois, é lógico que todo mundo gosta de disputar 3 pontos, porque fazer amistoso não tem graça. E o objetivo que o Inácio mandou muito bem, sabe, é de interagir, é de cidade, próximo de Campinas, você vai lá na casa do seu adversário, é muito bem recebido, depois o adversário vem na sua casa, dá aquela rodagem e dá uma criatividade maior, dá um nome maior, porque é interessante eu chegar lá na sua casa, você tem um bar, você tem um irmão, você tem um primo que gosta de futebol, você tem a sua esposa que está jogando lá, os primos vão lá ver, aquelas coisas tudo. Então isso é
é o grande filme do futebol feminino. Muito bem, nós estamos aqui com o programa Meio Campo FI, hoje especial, falando exclusivamente sobre a segunda Taça do Povo Futebol Feminino aqui em Campinas. É um campeonato regional, porém a sede dos jogos aqui em Campinas, que começará no dia 1º, daqui a pouco mais detalhes sobre essa competição. Importante destacar que tem o apoio também, né, da Transit Brasil, que é proteção veicular do jeito que você precisa, a tranquilidade para que você tenha condição de benefícios 24 horas. Você compra teu carro, você compra tua moto, fica tranquilo. Você fica imaginando, será que está muito caro o seguro? Transit Brasil, proteção veicular, meu amigo. Esse é o caminho para o seu sossego. É só ligar, passa um WhatsApp também, 19 99676 5414. Transit Brasil, proteção veicular. Ou se não, se eu fosse você, já aproveitaria o embalo. Transit Brasil, proteção veicular, já passa no posto, abastece, estamos em casa. Toma um cafezinho maravilhoso que tem lá, né, Inácio? Maravilhoso. E falando aqui também, um grande abraço para essa galera fantástica que está conosco a partir de agora, essa semana, né? Participando das transmissões esportivas aqui da Rádio FI, também do portal Futebol Interior, do Placar ao Vivo e também do nosso Instagram, o Futebol Interior. A Rivalo, nada ganha da emoção. Agora até com 25% de cashback toda semana. Rivalo, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. A Rivalo, inclusive, é o maior patrocínio da história do futebol paulista. É fantástico. Um abraço ao João Pedro, ao Daniel, que é o CEO da empresa, ao Rafael, que é o diretor da empresa também, da Rivalo.bet.br, conosco aqui no futebol da Rádio Futebol Interior. Futebol, portanto, do futebol feminino, que é o nosso destaque de hoje, e vamos abraçar essa causa. Estamos junto com Inácio Rodrigues, que está aqui ao nosso lado, que é o patrono do evento, que é a base desse evento, justamente do auxílio junto às meninas do futebol de Campinas e toda a região. Repito, Campinas e região, já com algumas equipes da região confirmadas para o evento que começa, o torneio começa agora no próximo dia 1º de fevereiro. Quantas atletas cada equipe pode se inscrever? E como vai ser o chaveamento do campeonato, Cidinho? Por gentileza. Pode escrever até 30 atletas e nós precisamos aí ver o número de equipes para o departamento técnico poder fazer para a gente, né? O ideal tem assim, seria par ou ímpar ou não? Não, tem que ser par. Tem que ser par para dar o chaveamento perfeito. Dar o chaveamento. A princípio, vamos supor que o campeonato começasse já esse próximo final de semana, com essas duas equipes, nós vamos fazer 2 chaves de 6. Tá. Isso pode aumentar 2 chaves de 6, que joga uma chave contra a outra para dar 6 jogos. Tá. Sabe? Para dar 6 jogos. Porque se jogar dentro da chave, vai dar só 5 jogos e uma acaba ficando de fora. Então, classificam-se 4, né? Que aí nós entramos nas quartas de finais. As 8 equipes, que é jogo único, né? Nas quartas de finais, jogo único. Depois vem a semifinal, joga inteiro, semifinal e final. Então, ao total... A final também é jogo único. Tudo jogo único, né? Todos jogos únicos. E aí, neste caso, eu preciso ver com o departamento técnico, porque como que o campeonato, nós temos um fôlego ainda até o final de semana. Eu acredito que depois, com a grande audiência que tem aí o futebol interior, que chega muito longe, capaz de aparecer aí mais algumas equipes. Com certeza. E nós vamos tentar fazer com 16. E lembrando que logo após a nossa participação aqui ao vivo, aqui na Rádio FI, Rádio Futebol Interior aqui, né, com o nosso meio campo Futebol Interior FI, com o destaque para o futebol feminino, que vai começar agora, a partir de 1º de fevereiro, a segunda Taça do Povo Futebol Feminino Transit, né? Transit Brasil, proteção veicular. Também todos os detalhes sobre este programa, todos os detalhes sobre o campeonato e também o contato para inscrição, que dá tempo ainda, estará na nossa primeira página do Futebol Interior, do portal Futebol Interior.
Roberto, só para lembrar, nós vamos fazer uma reunião com as equipes dia 20, né? Isso, nós vamos fazer o congresso técnico agora na próxima terça-feira. Terça-feira, dia 20, né? Terça-feira, que nós vamos fazer um congresso técnico. Então, nós temos aí até esse final de semana para poder definir, para que no domingo, na segunda, a gente fecha, já faz o chaveamento e na isso, terça já tem a faz o reunião. chaveamento para poder, quando chegar no congresso técnico, já chegar Isso, pronto. e só para explicar para a turma que está nos ouvindo, nos assistindo, principalmente as equipes, esse ano a gente antecipou, acho que 2 meses, porque a gente começou em março, o ano passado terminou em abril. Isso, tudo, né? Todo o futebol que você está aprendendo, até no profissional está acontecendo isso daí por causa da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Então, tudo foi antecipado, tem campeonato que acabou ficando um pouco mais curto, e o nosso não foi diferente, porque não tem como você passar dessa barreira, porque tem muitos outros campeonatos que estão por aí, já estavam agendados, então vai acabar atropelando, e a pessoa também acaba nem vindo no campeonato, né? Falando assim, mas é muito longo, não vou conseguir porque eu já tenho um compromisso ali. Então, mas é um que atende, são 7 datas, o que dá, que atende certinho. É porque tem que se encaixar no calendário da FIFA, né, Inácio? Inclusive, a gente tem um pouco de dificuldade até de arrumar campo nessas datas, né? Porque os campos estão em recuperação, né? Isso também. Estão em recuperação. E o Inácio Rodrigues, que é o patrono da Taça do Povo Futebol Feminino, que é apaixonado pelo futebol feminino de Campinas e toda a região, presidente do Sinditax, que teve essa ideia maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o sindicato, falar sobre o posto de gasolina, que eu achei maravilhoso, com a casa do taxista, e também sobre a Transite Brasil Proteção Veicular. É importante destacar que, além da qualidade técnica que nós teremos, com Paulínia com seleção, vindo com tudo, equipes de Campinas muito estruturadas, equipes da região estruturadas, que chegam e disputam, né, com muita qualidade, é bom destacar que teremos qualidade na bola, teremos qualidade no campo e na qualidade da arbitragem, que eleva ainda mais, né? Eu falo assim, sobe um pouquinho mais o sarrafo para o campeonato, né? Que fica mais com qualidade, né? Isso, nós não temos, né? Nós não temos a nossa empresa, o Inácio, a nossa liga, nós não temos departamento de árbitro, que para nós não interessa, para nós o departamento de árbitro. Então é terceirizado, tem uma empresa aqui em Campinas que faz todos os campeonatos, inclusive feminino, masculino. Então essa empresa ela tem muita credibilidade e tem lá um grupo muito bom que atende, que dá para nos atender. Mas nós somos responsáveis pela arbitragem, entendeu? Nós somos responsáveis. Tudo que acontecer lá é terceirizado, mas a responsabilidade é nossa. Inácio, não é fácil abraçar um projeto desse. Tem que ter muita coragem, que é muita coisa envolvida. Sim. Cidinha acabou de citar uma situação agora que realmente é preocupante. Como é que vai ser a minha arbitragem na competição? Você tem que ter qualidade também. Não adianta você ter qualidade fora de campo, com toda a estrutura que você está oferecendo, proporcionando para as meninas, se você não tem uma qualidade de arbitragem, por exemplo. Se você tem uma arbitragem ruim, o teu campeonato vai embora. Sim. Então, olha tudo que você tem que pensar, né, Inácio? Exatamente. Se parar para pensar, fica doido, né? Essa responsabilidade eu deixei com o Cidinho, né? E a arbitragem é muito sensível, né? A arbitragem é algo assim que é muito difícil. E apitar o feminino é diferente da maneira que você vai abordar, conversar. Tem que ter um... Não é igual você apitar o masculino. Não, o masculino, se precisar, se o camarada partir para cima de você, você também já vai de encontro. Você tem que ter justamente um perfil diferente de arbitragem no que diz respeito quando a gente fala em futebol feminino. É mais orientação mesmo. Né? É mais bem educativo, né? Eu costumo dizer e peço paciência para todas as equipes, né? Que a gente tenta acertar. Isso, Inácio. O importante é a gente acertar. O que a gente errar, a gente corrige no próximo ano, né? Foi o que aconteceu, né? Esse ano a gente ainda estamos vindo melhor do que o ano passado. Sim. Pode ter certeza, o ano passado começou de um jeito, nós pegamos aquele erro, que não foi uns erros, mas que não foi crucial para o campeonato, que o campeonato terminou bem. Mas a gente tratando de primeira competição. Então aí a gente abordou, então falou, vamos eliminar isso, vamos fazer assim, e é o que vamos colocar em prática, que é o que dá o resultado. Porque também não é fácil, não, Inácio, de quantas atletas estarão envolvidas, comissão, vamos colocar no geral,
Cada equipe você tem no mínimo 35 pessoas. Exato. Isso. Certo? Eu tô falando de hoje 12. Hoje 12. Tá dando 400 pessoas. 400 pessoas num domingo. Porque todo mundo vai jogar, não vai? Vai. Vamos colocar aí 500 pessoas envolvidas num domingo. Olha a responsabilidade para que você tenha justamente o ouvinte, quem está nos assistindo também, a dimensão da responsabilidade que você vem assumindo, não é, Inácio? É isso mesmo. Eu fico feliz pelo apoio do Cidinho, porque o Cidinho, quando a gente terminou o campeonato ano passado, ele chegou em mim e falou assim, não vou fazer mais futebol feminino, não. Lembra disso? Falei pra ele. Por que você falou isso? Por causa do desgaste que teve, sabe? Então mas para mim foi um aprendizado, porque o futebol feminino, ele cobra um pouco mais do que o masculino. Eu estou acostumado bastante com o campeonato, porque nós fazemos grandes campeonatos de Campinas e região. E futebol é uma paixão mundial, sabe? Então, o pessoal são mais coração do que razão. São muito mais. Do dirigente passa para o atleta, nossa senhora, então eu falei, eu tive uma cobrança muito enorme, e eu não sei gritar, não sei brigar, não sei fazer nada, tá? Aí a gente acaba absorvendo aquilo lá, então, para não chatear a pessoa, a gente acaba aceitando, e não é assim. Mas eu falei para ele, eu só vou fazer o segundo se você fazer comigo. Não, aí ele pegou... E o terceiro tá junto também, não tá? Não, se Deus quiser, né? Amém. Se Deus assim permitir, estamos juntos. Mas, e você conosco. Sim, estamos fechados com o Inácio. Ele sabe disso, Pode contar conosco aqui, do futebol interior aqui, do portal Futebol Interior, com os diretores, com o Elcio Paiola, com o Dr. Arthur Eugênio. Você teve o prazer de conhecê-los. Inclusive, eu quero agradecer os dois, né? Tanto o Arthur como o Elcio, por esse apoio. Você também que apresentou eles para mim, então muito obrigado, fico feliz com isso e espero que eu tenha plantado no coração de vocês também uma semente da necessidade de apoiar o futebol feminino na cidade de Campinas e no interior. Eu tenho certeza que tem uma cidadezinha aqui próxima a 30, 40 quilômetros que tem um futebol feminino lá, mas às vezes não tem apoio para chegar aqui e participar com a gente. Então, às vezes, um prefeito escutando, um vereador escutando, uma empresa escutando, pode dar um apoio para esse time que está lá distante. Vem para Campinas disputar a Taça do Povo, para a gente fazer uma das melhores festas de campeonato do futebol feminino da região de Campinas interior. A festa do povo mesmo. A festa do povo. A festa do povo. A gente falou aqui sobre inscrição, Cidinho. Qual o telefone para contato para que a equipe consiga, que nós temos até domingo, né? Isso, nós vamos estender até domingo. Para poder fechar, para poder já dar um andamento. Não dá, às vezes, então, o nosso telefone para contato é o 19, bem devagar, 99834 1710. 99834 1710. Tinha que terminar com 10 mesmo, não, Inácio? Não tinha? Tem aí, chama a gente, nós vamos atender, vamos mandar lá o link para a pessoa fazer a inscrição do time do campeonato, vamos passar todo o cronograma. E é importante também destacar, não, Inácio, que esse é o seu contato do Cidinho. Caso não dê, o seu ideal é você passar um WhatsApp para o Cidinho, nesse número que depois o Cidinho tem o contato justamente com relação à inscrição. É 19-99-834-1710. Esse é o telefone para você fazer sua inscrição e participar da segunda Taça do Povo Futebol Feminino Transite Brasil Proteção Veicular. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre... achei maravilhoso a casa do taxista. É um show. Adorei mais ainda quando eu vi a cor. Azul e branca, a cor do meu time do MAC. Fiquei apaixonado. Você é MAC? Eu sou. Você sabia, Roberto, que os taxistas aqui de Campinas fazem esse projeto social junto comigo, né? É uma rede do bem, né? Uma rede que estamos juntos. Eu aproximei do Lamparina através dos projetos sociais que a gente faz lá no São José, no Oziel. A gente fez carreata
com os taxistas de entrega de presentes dos dias das crianças, Natal, e depois eu cheguei no Jardim São José, ali na Vila Lourdes, foi onde eu conheci o Lamparina, esse trabalho social também com as famílias da região, e foi onde o Lamparina me colocou dentro do time do São José, e eu vi a necessidade não só do São José, mas outros times aqui da cidade de Campinas a ter alguém que apoia. Então, mais uma vez eu reforço que a gente quer trazer as empresas para que venha apoiar o futebol feminino aqui da cidade de Campinas. Adote um time, né? Adote um time do futebol feminino e apoie esse pessoal ao crescimento do futebol feminino de Campinas e da região metropolitana. Vamos já lançar essa campanha, não, Inácio? Adote, você empresário que está nos assistindo, você que tem comércio, né? Adote um time feminino aqui de Campinas. Você pode entrar em contato. Vamos passar seu telefone? Pode ser? Pode passar. 19 99 676 5414. 19 99 676 5414. É muito importante. Eu gosto muito dessa questão que adote um time, você estará proporcionando a realização de um sonho. A atleta que gosta de jogar bola, de repente ela não consegue entrar num time porque não tem condição. Exatamente. Não tem uma chuteira, aí fica brincando, ou vai para a rua, né? Brincar na rua. E é importante estar na mesma categoria. Sim. É aí que entra justamente a valorização da ação social, né, Inácio? Eu conversando esses dias atrás com o Lamparina, o Esporte Clube São José está com a intenção de criar um time de base, né? Começar um projeto lá, criando um time de base do futebol feminino. A gente precisa desses projetos do futebol feminino para que a gente possa ter um direcionamento profissional. Então é importante esse apoio das empresas. Eu queria deixar um recado até para o nosso prefeito aqui da cidade de Campinas, para que ele apoie mais o futebol feminino, não só em questão por exemplo, vai acontecer a Taça das Favelas, né? É isso, né? Mas também, antes disso, apoiar outros campeonatos que dá mais notoriedade e mais oportunidades. Então, eu queria deixar um recado para o prefeito para que ele possa abrir os campos para o futebol feminino mais ainda. Já tem aberto alguns, mas abrir mais ainda para ele pensar nesses projetos. Inclusive, lançou um projeto agora aí, a Bolsa do Atleta, né? Acho que assinou aí recentemente, semana passada, para ajudar aí financeiramente. Acho que foi uma iniciativa tremenda. Então, quero deixar uma dica aí para que o pessoal invista no futebol feminino. Eu penso assim que o futebol feminino ele é uma ação social, porque você realizar o sonho, como você destacou, a pessoa a mulher tem dom, ela tem vontade, mas ela tem vários outros compromissos que a impede de estar ali, né? Na hora do lazer, né? Se o marido vai jogar bola, por que ela também não pode jogar bola? Sim. Hã? É verdade. Benzinho, eu vou jogar bola, meu amor. Aí vai ficar com o filho, cuidando da casa. Aí vai ser a vez dela, tchau, amor, estou indo jogar bola. Exatamente. Não é isso? Então essa oportunidade que se abre com a Taça do Povo Futebol Feminino aqui na cidade de Campinas, com você, Inácio Rodrigues, que está no patrono, como capitão desse projeto, é importante também ter o abraço e o apoio do poder público. A Prefeitura Municipal, ela que é a gestora das praças esportivas, onde as equipes estão. Exatamente. Você vai até onde está a menina que quer jogar bola, não é isso? Acho que é importante isso, né? O poder público ajudar aí, pelo menos os clubes com material esportivo, material para treino. Acho que é importante esse apoio, né? Então, deixo a dica para eles aí. Além do apoio que eu peço para as empresas, pelo menos o poder público fazer a parte dele com essa pequena ajuda. E além também da gente trabalhar com uma parceria com as equipes de Campinas, né? Sim. Ponte Guarani também, né? De olho, né? Porque tá na regra que as equipes são obrigadas a terem futebol feminino. Nada contra você contratar atletas de fora. Sim. Mas antes de você contratar alguém de fora, faça uma peneira.
veja e analisa as meninas que estão em Campinas. Exatamente. De repente elas podem ser melhores tecnicamente e terá a oportunidade de defender as equipes da cidade, né? Guarani, Ponte Guarani, não, Inácio? Eu queria deixar uma dica para as empresas que querem apoiar o futebol feminino, que tem leis hoje de incentivo fiscais, que quando uma empresa apoia, né, o esporte, cultura, lazer, etc. e tal, tem incentivos, leis federais no abatimento do imposto de renda. Então é importante também as empresas que querem apoiar financeiramente esses clubes que tem hoje do futebol feminino a buscar essa lei de incentivo. Que tem um benefício fiscal. Que tem um benefício fiscal. E isso ajuda muito. Então, deixo essa dica também para as empresas e é importante. E você, então, empresário, você comerciante, ou seja, você estará realizando duas situações positivas, né? Você está num auxílio junto ao futebol feminino e automaticamente você tem uma condição de reduzir o imposto que você está pagando com o bem que você está realizando. É fantástico isso. Quer mais informações sobre essa informação, sobre esses dados também, sobre esse projeto que é federal? Vou passar seu telefone, tá, Inácio? Tá bom, você é craque nisso. Aliás, o Inácio hoje me deixou arrepiado. Esteve em Brasília em dezembro. Foi homenageado também, o Inácio, né? E a importância de termos representantes campineiros, né, nas grandes esferas dos patamares político, esportivo, porque a política, tudo é política. Exatamente. E através de conhecimento e de resultados positivos, de caminhos positivos que você tem também na sua função como presidente do sindicato dos taxistas de Campinas, nacionalmente você também faz parte da Associação Nacional e que tem acesso ao Congresso Nacional. Isso é importante para a nossa cidade, que também tem esses benefícios de forma positiva, né? 19 99676 5414, é o mesmo telefone da Transite Brasil Proteção Veicular. O Inácio Rodrigues vai te atender também, meu amigo. Eu vi você fazendo um monte de contas aí. A tua cabeça falhou, Cidinho? Não, eu não acredito que você falhou, Cidinho. Eu tô com o meu HD bem cheio, né? A gente já não tem mais aquele HD de criança, igual o Felipe. Felipe Marques, se me colocar nessa mesa aí, você vai passar vergonha. Felipe Marques está na mesa, e também no nosso vídeo aqui, menino fantástico. Então, porque, gente, eu tive que recorrer aqui, amigo, para não cometer. Eu cometi uma indelicadeza que eu acabei esquecendo duas equipes aqui, então agora nós vamos repassar bonitinho. Vai. Então, quem está conosco... Na verdade, a culpa não é sua, a culpa é minha. Não, eu me preparei. Não estava na pauta. Não, eu que me preparei. Não, tem que estar preparado. Não, o erro foi meu. Para vir falar com você, tem que estar preparado, senão... Não, mas não estava na pauta. O culpado sou eu. Mas não foi erro grave, mas ainda bem que dá para a gente reparar dentro do programa ainda. Claro. Então, vamos lá. As duas equipes que estão na segunda Taça do Povo, a futebol feminino, que é Futebol Campinas, que é da Letícia, sempre está chegando. O Parque Brasília, que é uma das equipes aqui, tem um super nome. Vizinho Parque Brasília, aqui, né? Vizinho nosso, Parque Brasília. No Taquaral tem lá a Ellen e a Naldinha. Tem a menina do parque, que eu já havia falado, que é do Zé Eustáquio. O São José, que é o Lamparina, super conhecido. O Lions é da cidade de Americana, quem comanda lá é o presidente Williams, né? Tem o Lemense, que é da cidade de Leme, fortíssimo, que são seleções, viu? Que lá está o seu Mário. Tem a Vamp, né? Que é de Paulínia. Tem a Paulinha e a Vanília, que comanda. Os nomes das pessoas eu sei quem. Tem o Independente, que é da professora Magda, que sempre, desde masculino, feminino, ela com o marido dela comanda toda aquela região lá do Campo Belo. O Cafezinho, do Josimar, que vem forte, né? O Atlético Campinas, lá com a Marina, que foi o último campeão. O Azulão do nosso amigo Dene, né? Tá a Beatriz lá, mas a Jalene também, que foi para lá. E o Damas da Bola da Marcinha. Então estão aí as 12 equipes que no momento vão correr atrás do título de campeã da Taça do Povo. Olha a qualidade do campeonato. Muito bom. Inclusive eu conheço
bastante jogadoras aí, que acho que muitas delas passaram pelo União São José. Isso. E que hoje acontece, aquelas danças, né? Normal, né? isso é... O futebol profissional rola muito, né? Tem muito no amador. Então O Lamparina é uma referência no futebol feminino de Campinas. Isso. O Lamparina é uma pessoa que ele tenta ajudar da melhor maneira possível, né? Sem recurso nenhum. Olha... Sem recurso nenhum. Eu acho, na minha opinião, tem que ter alguém como o Inácio para chegar e dar o apoio ao Lamparina. Também tem que ter outros Inácio como os muitos aí que cuidam desses times inscritos aí, né? A Marcinha da Bola, que eu sei que ela põe muito dinheiro do bolso, né? Tem muita gente aí que... Nossa, que vale a pena as empresas apoiar e ver o trabalho que está sendo feito por todos os dirigentes desses clubes que o Cidinho citou aí. A gente fica feliz no patamar que tem pessoas que proporcionam isso no futebol feminino campineiro, né? Mas a gente fica também muito triste. Talvez a tristeza é menor que a felicidade, porque a felicidade sempre tem que ser soberana, independentemente das dificuldades. A felicidade, assim. Eu tenho 12 times. Aqui são os principais times de Campinas. Os principais mesmo. Exatamente, são os principais. É os que têm estrutura. Isso. Mas tem mais times em Campinas que gostariam de estar também presente na Taça do Povo. Sim. Não é? Aí vem justamente essa questão de você cobrar o poder público, né? Não estou falando cobrança, ver com um carinho especial. E a possibilidade de você, empresário, você comerciante, também adotar uma equipe e ter os benefícios fiscais de lei federal. Exatamente. Então você, não posso ajudar ali, eu não posso auxiliar, não posso entrar, vai custar caro, como é que eu vou fazer? Pô, você vai ter benefício fiscal, meu amigo. É uma lei federal. Exatamente. Né, isso Inácio? mesmo. Não, isso aí, dá uma ligadinha pra gente, a gente coloca uma pessoa da área jurídica, né, para instruir como essa empresa pode participar com isso. Entendeu? Os jogos serão realizados... Então, a princípio, como que as praças públicas, elas fecham agora em dezembro e só abrem em março. Que então, faz justamente são os reparos, né? Isso, para poder... Gramar, essas coisas. O poder público, às vezes eles tentam fazer o melhor, mas precisa fazer mais, na minha opinião. Né? Concordo com você. Não, na minha opinião, para o esporte, o poder público... Inclusive, o Cidinho, tudo é muito importante a gente avisar o poder público para dar uma ajeitada, né? Principalmente nos vestiários e nos banheiros dessas praças, porque tem muita praça que vê o vestiário lá e tem um vestiário feminino. É complicado isso. É uma reivindicação de muito tempo aqui em Campinas. Precisa começar. Mas é tão simples fazer isso, meu Deus. Tá cheio de vereador que tem tanta emenda positiva, fala assim, então nós vamos fazer um vestiário feminino lá. Nem que demore um pouco, você dá... Então vai aqui uma dica. Recentemente, eu fui representar o portal Futebol Interior e agradeço ao Dr. Arthur e ao Elcio Paiola que me deram essa responsabilidade recentemente, num evento no Hotel Vitória ali da Norte Sul, reunindo os secretários de esportes do estado de São Paulo. Estavam presentes políticos, estavam presentes representantes do Ministério dos Esportes e lá foram discutir alguns assuntos com secretarias e o secretário municipal de Campinas estava presente também. E foi citado, não me lembro quem foi, que disse que tem verba para o esporte, que esse ano vai ser uma verba muito grande e que para você tem município, aí deu uma aula com relação ao projeto, deu uma aula em cima do que o Inácio falou dessa reivindicação do vestiário feminino, que é fundamental, que é um absurdo não ter, absurdo isso. Leve um projeto para um congressista sobre vestiário nas praças esportivas de Campinas. Não leva um projeto grandão, gigantão. Preciso fazer campo, alambrado, vestiário, cobertura, trave, eu quero tudo. Eu quero 5 milhões para fazer tudo. Não, leva só
o que precisa ali de emergencial, que é o vestiário. Depois você leva um outro projeto com relação ao alambrado. Se você vai fatiando os projetos, você consegue a liberação imediata. Foi, inclusive, dada essa dica dentro desse congresso que eu participei. Eu falei, porra, na hora eu falei assim, mas peraí, se foi dado esse caminho, por que não seguir esse caminho, então? Você resolve um monte de problema. Pô, eu levo um projeto do vestiário feminino, aí eu levo um projeto sobre alambrado, levo um projeto sobre uma cobertura, levo um projeto sobre uma água mineral, de uma geladeira dentro do estádio, protegida, e acabou. Não vai tomar sol, nada, você vai ter todo o conforto. É o mínimo possível que a gente pode pedir isso para o poder público. É o mínimo, não estamos pedindo mais nada. E hoje tem tantas maneiras de você fazer esse tipo de investimento, né? Você pode fazer um vestiário de container, de material pré-fabricado. Em uma semana você faz isso. Em uma semana. Faz, Inácio. Faz. Só ter boa vontade. Exatamente. O duro é isso daí, né? Mas eu acho que eu ainda acredito no futuro melhor. Sabe? Aliás, nós estamos brigando pelo futebol feminino. Tem pessoas que já vêm brigando há muito tempo. No caso do Lamparina, que é um abnegado de trás. Eu sempre vou falar do Lamparina porque ele realmente é uma referência. Sim. Sabe? Nós não podemos falar futebol feminino em Campinas sem ele. Antes dele, teve outros, que não foi da minha época, que eu não lembro. Que eu lembro quando eu era árbitro de futebol amador, andei apitando futebol feminino. Eu lembro que na Ponte Preta tinha um futebol feminino lá, eu andei fazendo Ponte Preta uns times, então já tinha uns treinadores, mas eu não lembro o nome dele. Eu lembro mais do Lamparina, eu lembro do Maguila, e depois disso veio outros que vieram crescendo, e estão crescendo até hoje no futebol feminino. Futuramente vai ser o Inácio também vai chegando num patamar que tudo, então por isso tem que tomar muito cuidado. Que hoje é uma referência, abraçando o futebol feminino de Campinas e evidentemente crescendo a cada momento dentro desse segmento, né? A inscrição está liberada até o próximo domingo. Hoje já são 12 equipes. Estamos aguardando mais inscrições pelo telefone 19 99 834 1710 e fala com cidinha simpatia de pessoa aqui extremamente agradável. A gente fica, acabei de ter aqui na resenha, pode ter certeza. Inácio Rodrigues, por gentileza. Eu gostaria muito de falar também. A gente fala sobre futebol feminino e da ação social, mas você comanda um sindicato extremamente importante que também trabalha na área social, que é o Sinditax aqui de Campinas. Cara, eu estou nessa profissão há 22, 23 anos, há muitos anos. Eu, graças a Deus, sem o taxista, eu não tenho a referência que eu tenho hoje, que é brigar pela classe, né? E da mesma forma que eu briguei pela classe e brigo até hoje, a ideia é eu fazer isso também com o futebol feminino. Eu consegui, através de relacionamento, né? Eu consegui esse espaço aqui na Barão de Itapura, próximo ao Balão do Kennedy, a casa do taxista, aonde o taxista ele consegue... Que é o posto de combustível. Isso. Mas ali também é a sede, né? É a sede do Sinditax lá. Ali também é a sede. Isso. Lá ele consegue abastecer um pouco mais em conta, lavar seu carro um pouco mais em conta, né? Trocar o óleo do seu veículo um pouco mais em conta. Há um desconto, então. Isso. Por quê? Já tem um desconto na bomba. Já tem um desconto para quem não é taxista. Para quem não é taxista já tem desconto lá na bomba. Mas além disso, o taxista tem um desconto um pouquinho maior. Mais ainda que aquele lá. Por quê? Porque ele é o meu associado, Boa. né? Ele contribui quando a gente faz um trabalho social, quando a gente arrecada alimentação, brinquedo para as festas de Natal, Dia das Crianças. Então a gente também dá esse incentivo para ele, para que ele ter também uma qualidade de vida um pouquinho melhor, para que ele venha ter o poder aquisitivo para ir lá e ajudar a gente. E está dando certo, né? Então eu agradeço muito ao taxista que hoje me apoia nesses projetos e frequenta a casa taxista. Eu não consigo trazer todo mundo aí, porque tem taxista no aeroporto, ele não vai vir do aeroporto, vir aqui abastecer. Mas quando ele desembarcar aqui na região, ele vai passar aqui e vai abastecer o seu veículo. Então eu estou dando uma condição... Se tornou uma referência, não? Então eu estou dando uma condição para ele que o dia dele fica mais barato. Para que ele possa, no final do mês,
ele ter um recurso para pagar o seguro do seu carro, né, o seguro app do passageiro. Que vai aqui na Transite. Pagar a sua proteção veicular. Isso aí. Né, ter uma alimentação mais saudável. Ter uma qualidade de vida melhor, porque fica 12, 13 horas só no carro. Para você ter uma ideia, uma das nossas apoiadoras do futebol feminino é a Esquina Boa, que é aquele restaurante que tem ali na outra esquina da casa do taxista. Você sai à direita, não sai pela Barão do Taporto, vira à direita. Isso, na Ubelina Couto ali. Isso, ali na esquina. Isso. E ali ela falou, não, vocês taxistas, eu vou fazer um precinho especial, vocês são amigos, são gente boa, ajuda a população. Além do desconto que tem na casa do taxista no posto, andando um pouquinho, 50 metros para baixo. Também essa apoiadora nossa aí do futebol feminino também apoia o taxista. Então assim, ó, o Colégio Trianon também, que eu consegui para o taxista, 50% da bolsa para qualquer grau de parentesco do taxista para fazer curso técnico de enfermagem e curso de segurança do trabalho. 50% da bolsa para o taxista. E também se estendeu para o Colégio Trianon, que fica ali na Avenida João Jorge, próximo ali da Igreja Universal. Tá. Colégio Trianon, que fica, portanto, ali é a Vila Industrial? Ali é a Vila Industrial. Como eu tinha conseguido isso para o taxista, ela estendeu para o futebol feminino. Falou, as meninas que querem fazer curso técnico de enfermagem, as conquistas, e também fazer o curso de segurança do trabalho, caso a caso, mas eu já dou 50% de bolsa para elas. Chegando aqui, a gente vai estudar caso a caso. Que vitória, Inácio. Então uma vitória sua. É uma luta, né? Uma luta, parabéns. Mas é gostoso a gente fazer o bem, não é? Nossa, não é bom fazer o bem, Inácio? Coração fica aí, cheio. E o Colégio Trianon já está aberto para as inscrições para começar esse ano. São 2 anos, se eu não me engano, de cursos. Curso técnico, 2 anos. São 2 anos. Já está aberto para receber, para quem quiser começar o curso aí, noturno ou diurno, já está aberto para receber tanto o taxista também como as meninas do futebol feminino. Olha que conquista. Isso é conquista, mas não é. São pessoas iluminadas que fazem isso. Né? Então, você vai conversando com o Inácio, você percebe que é pessoa iluminada. E para fazer um curso técnico desse, então, é qualquer idade. Então tem uma jogadora de futebol. Mãe, por que você não faz um curso técnico de enfermagem para ter uma profissão? Vai lá. 2 anos passa rapidinho. Rapidinho. É muito rápido. E outra, além da profissão, de ter aí uma área muito importante, que você não fique desempregado, que é a área de saúde, você não fica desempregado. Você não fica. Porque você pode ser cuidadora de idoso. Isso. Você tem uns caminhos, vários segmentos, né? Vários. Trabalhar em várias empresas, como ajudar em casa, saúde, na área de segurança do trabalho, cara, e aí vai ter liberdade também para jogar o seu futebol. Enfim, ganha também essa liberdade e também uma liberdade financeira. Exatamente. Para você poder ganhar o seu tempo, sua qualidade de vida. Isso é que é bom destacar. Vamos fechando aqui, mas antes eu queria, Inácio, por gentileza, agradecê-lo e falar um pouquinho da Transite Brasil, que você também comanda aqui em Campinas e região. Transite Brasil, proteção veicular. A Transite Brasil também é uma empresa que adotou o taxista, né? Ela é especializada em... Tem benefício também o Cinetax? Isso. Tem também? Tem também. Ela começou um trabalho... Tem sede no Rio de Janeiro, né? Começou esse trabalho lá com os táxis lá do Rio de Janeiro. Hoje tem 10 mil táxis protegidos pela Transite Brasil. E aí começou a crescer na área de motos elétricas, motos a combustão. E aí eu estava com um problema aqui em Campinas, a dificuldade para fazer um seguro num taxista, um carro de táxi não é fácil, é difícil, é muito caro. E aí foi quando eu pedi apoio para a Transite para criar um modelo de proteção veicular para que o taxista esteja bem alicerçado ali e protegido. E aí deu certo uma conversa que eu fiz com eles e ele falou, por que você não seja o nosso representante regional nessa região? Você é o representante do sindicato, né? Tá bom. Eu falei assim, tá bom, eu aceito, mas você vai aceitar a minha proposta para o taxista e para os trabalhos que eu faço social? Porque toda empresa que vem me procurar,
eu quero que ela se envolva no trabalho social que eu faço. Tanto do taxista, como também o trabalho que a gente faz fora. E aí eles abraçou a ideia e eu defendo hoje a Transit por unhas e dentes, né? Porque realmente o que eles fizeram para alguns taxistas aí é diferenciado. Então, hoje eu represento eles, sou regional, tenho total controle e acesso na Transit Brasil e na região aqui é eu que faço essa gestão. É só ligar. 19 99 676 5414. A Transit Brasil Proteção Veicular também atende que não é do sindicato. Não, é qualquer carro. Qualquer um, né? Qualquer um tem seu carro aí na garagem. Tá. Carro particular, moto. Faça uma cotação com você. Moto elétrica, faça uma cotação com a gente. Tenho certeza que você ficará feliz e muito bem atendido. Exatamente. Cidinho, abraço. Obrigado. Já estamos finalizando, né? Passa rápido, né? O bate-papo quando a resenha rápido, é boa, né? quando a resenha é boa, passa rápido. A resenha com você, a conversa com o Inácio bom demais. Eu que agradeço aí o espaço que você está nos dando, né? Principalmente para o Inácio. Eu vou no vácuo, né, meu? E inclusive o Inácio já havia falado comigo, então esse ano nós, para finalizar, já vou passar já. Para finalizar, nós da segunda Taça do Povo, nós vamos entregar um troféu itinerante, né? Aquele troféu que vai para lá, vem para cá. A partir a primeira edição, não. A primeira edição já ficou com o Atlético, o troféu lá. Tá com o time Atlético. O Atlético. Ficou com o troféu dele. Tá. A partir de agora vai ser um troféu. Quantas edições? Ele rodando. É modelo Libertadores, né? Porque o Libertadores fica girando também, né? Fica girando, então nós vamos fazer isso. Daí venceu 3 vezes e ficou tricampeão, fica na sua sede. Fica essa itinerante na sua sede e uma que a gente vai entregar uma réplica que vai ficar lá para eles. Tá. Então vai ter uma permanente, uma réplica e a que vai girar os campeonatos. Se Deus quiser, muitos vão acontecer pela frente. Motivação. Então eu agradeço. Você vem aqui naquela câmera, né? Aqui, vem se você. Se você tem aí um time de futebol feminino, corre lá no seu vereador, corre lá no seu patrocinador, fala, eu quero colocar o time no segundo campeonato da Taça do Povo na cidade de Campinas. Será muito bem recebido. É isso aí. Telefone 19 99 834 1710 e fale com o Cidinho essa fera. Obrigado. Vou fazer uma pergunta, Cidinho. Esse troféu itinerante que vai vir, já vem a primeira ali com o nome do Atlético. Já vem com o primeiro, que foi, né? Isso. Que é o Real. Que foi o primeiro. Então já vem com o nome do Atlético que foi campeão na primeira edição. Na primeira edição, isso. Já foi isso para não, sabe? Legal, boa. Mas aí vai ficar com ele até o final do campeonato, depois eles trazem pra gente. Isso. Bacana. Fica, ou seja, o campeão da segunda edição, ele fica com o campeonato, com o troféu itinerante até a próxima, até a terceira edição. A gente vai fazer assim, a original fica com eles e uma réplica que a gente vai entregar para eles, que é deles. Ok. Ou seja, ele vai ter a recordação. Isso. Física, né? Física. É isso aí. Inácio Rodrigues, um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela confiança desse projeto gigantesco, humano, né, humanitário, legalista, social, fundamental, extraordinário que você faz aqui na cidade de Campinas com o futebol feminino e outras ações também no comando do Sinditax, nessa visão maravilhosa também da Casa do Taxista, que é o posto de combustível que não para. Você tem ali o atendimento ao taxista e você vê a satisfação do profissional que vai abastecer, assim, eu abasteço, eu tenho desconto, eu vou girar um pouco mais e vai sobrar um pouco mais no final do mês para a corrida. Sabe o que a gente vai fazer em março agora? A gente vai fazer uma rumaria com 60 táxis. Olha! Para Aparecida do Norte. Vamos levar uma instituição que tem pessoas PCDs que nunca conheceram a Aparecida do Norte e vamos levar algumas famílias carentes que nunca foram a Aparecida do Norte. Então, nós vamos deixar 60 táxis disponíveis para essas famílias que nunca foram em Aparecida do Norte. Então, em março, a gente vai fazer essa romaria lá. Vou junto. Tá convidado. Então tá, vou te mostrar porque eu vou junto. Dá tempo, né? Dá quase tempo, no final aqui. Dá tempo. Bate e volta. Não, aqui. Eita, nós. Minha mãe mora lá. Importantíssimo. É isso aí. Inácio, um abraço, parabéns, estamos juntos. Obrigado, Deus abençoe. Só para deixar
já definido aqui, antes do início do campeonato, nós vamos fazer um novo programa com as atletas, com os representantes das equipes. Legal. Fechado? Fechado. Obrigado, Inácio. Fica com Deus. Também quero deixar um convite, tá? Vamos lá. Dia 20, onde vai estar os representantes dos clubes. Convido o Roberto para estar presente lá, fazer uma foto com a gente. Vamos lá. Pra gente dar Pode essa contar. partida aí. Obrigado, gente. Obrigado a você, Inácio. Fica com Deus. Tchau, Cidinho. Um abraço. Outro. Fica com Deus. Amém. Felipe Marques. Um abraço, meu amigo. Tamo junto domingo? Domingo tamo junto para Guarani e Santos, aqui pela Rádio Futebol Interior. No sábado, com o Carlos Corsato, a Ponte Preta vai a Capivari contra o Capivariano. E a equipe com o Carlos Corsato no sábado, a partir das 6h30 da tarde. No domingo tem o Daniel Farias com Guarani e Santos às 8h30 da noite, aqui pela Rádio Futebol Interior. Um abraço a todos, mais uma vez agradecendo aqui a parceria com a Transite Brasil Proteção Veicular. Faça a sua cotação, meu amigo, do jeito que você precisa. Proteção Veicular, telefone 1999 676 5414. E Rivalo, nada ganha da emoção, agora com até 25% de cashback toda semana, hein? Jogue com responsabilidade. E apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.com.br, rivalo.bet.br. Um abraço a todos. Tchau, até sábado conosco com o Carlos Corsato e domingo também conosco aqui na Rádio Futebol Interior. Você ouviu Meio Campo